Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje, episódio 39, depois de muito tempo, 2 semanas aí de mudança, né? Ainda tá rolando um monte de coisa ainda, mas eu acho que agora já tá minimamente ordenado, então a gente faz o esforço. No episódio de hoje eu queria falar sobre frustrações e como ensinar o seu filho a lidar com frustrações. Eu sei que hoje em dia existe sempre uma cultura de que o seu filho não pode ser frustrado, seja por você, seja pela escola, seja pela vida, mas isso vai dar um problema muito grande porque simplesmente não é possível que ele não seja frustrado por várias coisas, inclusive várias coisas ao mesmo tempo. E todo mundo que já fez qualquer coisa minimamente adulta na vida sabe que isso é um problema, porque a gente não consegue controlar o que está em volta, né? E a sugestão desse episódio nasceu de uma conversa com um seguidor. Eu agora estou pensando aqui que eu devia ter perguntado para ele se ele se importava de eu falar o nome, né, no podcast. Na verdade, eu decidi o assunto agora há pouco. Então, como eu não peguei a autorização dele, não vou dar o nome, mas a gente estava falando sobre frustrações aqui na DM, né? Porque uma coisa que me responderam na caixinha, uma caixinha que eu perguntei no fim de semana passado, qual é a lição mais importante ou qual a principal lição que você aprendeu com seu pai? E alguém respondeu ser corajosa, ou seja, uma moça, né, respondendo. E aí ele respondeu que seria também legal falar com as meninas sobre frustrações. E aí a gente começou uma conversa porque eu nunca me aprofundei especificamente no universo feminino, né, em termos de criação. E eu não sou especialista porque eu realmente abandonei essa parte porque eu tenho 2 meninos, né? O dia que eu tiver uma menina, aí realmente eu gasto energia com isso. Por enquanto não é prioridade, porque eu tenho mais um monte de coisa para fazer e o tempo é escasso, enfim, a gente tem que priorizar as coisas. Mas ele estava falando da questão da importância das meninas aprenderem a lidar com a frustração, né? E aí eu ainda questionei, falei, cara, mas não é uma coisa assim mais universal, né? Porque para os meninos também é complicado e tal. E aí a gente ficou meio que nessa, assim, parece que ficou um ponto pacífico no final que era meio que para todo mundo, mas como ele tem uma menina, eu acho que ele sentiu que aquilo era muito importante também para as meninas, e de fato é, né? E de fato é, porque frustrações são inevitáveis, e se o seu filho não souber lidar com frustrações, provavelmente ele vai ser uma criança mimada, ressentida com os outros, vai ser uma pessoa que vai tender um egoísmo muito grande. Então são coisas que a gente não quer desenvolver no nosso filho, né? Então vamos lá, qual que é o grande problema da frustração? É que ela é inevitável, ponto. Isso não está em discussão, ninguém mentalmente saudável entraria nessa discussão, né? Frustrações são inevitáveis. E qual que é o grande problema que já vem com essa definição? Porque a imensa maioria dos pais, hoje em dia, querem retirar todas as frustrações da vida do filho. Eles querem manter o caminho limpo, né, o caminho intacto, um caminho estéril para o filho passar. Como se isso fosse possível, né? E aí, é por isso que eu chamo isso aqui de o pai old school, né? Dizendo que antigamente era tudo perfeito, ou fazendo algum tipo de idealização da coisa, mas é que hoje em dia a coisa está indo para um lado tão esquisito, tão estranho, que eu me senti na obrigação de me separar dessa galera, assim, desse pessoal mais moderno. E aí o nome indica isso com muita clareza, né? Então você cai de paraquedas aqui, você já sabe exatamente qual é o tom aqui tanto do podcast quanto do meu perfil lá no Instagram. Aliás, se você não me segue, @o.pai.oldschool no Instagram, e estamos também no YouTube, O Pai Old School, você acha lá. Tem uma masterclass muito legal sobre hierarquia, obediência e confiança para os jovens, para as crianças. Uma aula de mais de 1 hora, ou quase 1 hora, alguma coisa assim. E tem uma live muito interessante com a doutora Lorena Bianchi sobre
a importância da testosterona em homens. Então, e tem umas outras coisas lá também, dá uma ida lá, também não vou ficar gastando muito tempo aqui. Então, o problema de querer deixar o caminho todo limpinho, estéril, intacto, para que as crianças possam passar lindamente, assim, praticamente uma extensão de um tapete vermelho para que elas desfilem pela vida, né? Só que não dá para fazer isso. Qual é a forma old school, né, digamos assim? Qual é a forma old school que eu vejo como a única possível para ensinar uma criança como lidar com a frustração? Deixando que ela sofra, né, as consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins, das ações delas. E aí a gente precisa fazer um disclaimer aqui, porque nós estamos lidando com um público muito grande, né? Que é possível que qualquer pessoa ache esse podcast, né? Não é que um público muito grande ouve isso aqui, mas que é que está no mar aberto, né? Então é capaz de qualquer pessoa poder passar e clicar nisso aqui e falar, pronto, agora o Rafael ficou doido, quer que os filhos dele vão ser largados no mundo e sofrer as consequências aí da vida na cabeça deles. E aí eu preciso sempre falar aqui que bom senso é uma coisa muito útil hoje em dia. Então, estão falando de um bom senso aqui. Quando uma criança de 3 anos pode sofrer as consequências dos atos dela, eu estou dizendo de coisas simples, coisas que elas conseguem lidar, né? Não só coisas ruins, tá? Lembrando, coisas boas também. Se elas fazem coisas boas, elas precisam ver um resultado legal daquilo, elas precisam ser parabenizadas e tal. É diferente de uma criança de 3 anos para um adulto de 22 anos. Então, assim, elas vão ter coisas específicas que elas vão fazer na rotina delas, as crianças, né, e os adolescentes e os adultos. É muito importante que os pais não suavizem o peso das escolhas dos filhos. Porque qual que é a mensagem que um pai que faz isso está dando para o seu filho? De que ele pode fazer qualquer porcaria, qualquer merda, qualquer babaquice, e que ele vai sair ileso disso. E essa mentalidade de que ele vai sair ileso, independente do tipo de atrocidade que ele faça, isso vai gerar lá na frente um indivíduo 100% insensível com qualquer tipo de coisa, com qualquer reação de outras pessoas, qualquer sentimento de outras pessoas. Então, o primeiro passo para você conseguir guiar o seu filho de uma forma bacana, de uma forma correta, de uma forma old school, né? Através de frustrações, é deixando que eles passem por frustrações. Parece um negócio muito idiota e realmente é meio bobo até, mas às vezes o bobo, o básico, o óbvio, né, precisa ser dito, porque não está sendo dito ultimamente. E a ideia desse podcast aqui é tentar trazer um pouco do óbvio que foi largado para trás, né? Então, eu gosto sempre de pensar nos meus filhos, né, como se fosse um objeto e em volta deles tem um campo de força, assim. Lembra, sei lá, um jogo qualquer que você jogou que tinha um personagemzinho lá e aí você pega um item especial e cria um campo de força em volta deles. Quando você, conforme ele vai crescendo, né, e no começo aquele campo de força precisa ser muito estreitinho, porque qualquer coisa próximo a ele já é um perigo. Eu tenho um de 2 anos aqui que agora ele está bem mais tranquilo, porque ele já foi educado, né, assim, no sentido de as coisas que ele pode mexer ou não, ele já está acostumado dentro de casa e tal, mas é muita coisa que pode fazer mal para a criança de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos. E tem menos coisa que pode fazer mal para um adolescente de 17 anos. Então, a ideia é que você seja esse campo de força, mas que conforme a criança, conforme, né, o jovem vai crescendo, esse campo de força vai ficando mais longe da criança possível, dentro de uma ideia de que você precisa proteger ele de acordo com a necessidade dele. Então, tá bebezinho, o campo de força tem que ser completo, total e completo, porque não vai conseguir nem limpar a própria nádega, né? Nem se alimentar, nada, zero. Então o campo de força tem que ser muito forte e ele tem que estar muito
preso ali em volta de todas as possíveis e imagináveis coisas que podem acontecer. Conforme ele vai crescendo, vai ganhando autonomia, o campo de força vai ficando mais longe, mais longe, mais longe, um pouco mais longe, até que chega na fase adulta. A gente espera que isso seja próximo, sei lá, dos 18 anos no máximo, 18 anos, 18, 20 anos no máximo, e que aí essa pessoa que foi sendo guiada desde nova, de uma forma old school, né, digamos assim, que ela consiga se virar no mundo, né? Que ela já tem uma ideia de trabalho, que ela já tem uma ideia do que ela vai fazer na vida, do que, enfim, de coisas que ela precisa fazer para se movimentar pela realidade, pela vida por aí. Uma dessas coisas é saber lidar com a frustração, que a gente já vai começar desde cedo. A gente vai deixar que coisas erradas impactem negativamente os nossos filhos, para que eles entendam que eles fizeram caca, que eles fizeram coisa errada. E mais, quando isso acontecer, ao invés de criar histeria dentro de casa, gritar, esbravejar, berrar com a criança e causar um momento traumático na vida dela, olhar para ela com carinho, com amor, falar assim: filho, olha só, isso aqui você fez errado. Digamos que a criança, sei lá, derrubou um prato, caiu, espatifou, a criança chorou, deu um barulho danado, se assustou, gritou, e aí, pô, não sei o que, olha só o que você fez, pelo amor de Deus. Calma, para. Ela precisa lidar com o peso das consequências das ações dela, lembra? Você jamais vai falar assim: não, veja bem, filhinho, meu amor, nossa, que legal, quebra mais um, filho, olha aqui, ó, joga esse aqui, ó, esse aqui é bonito, ó, quebra esse. Você não vai fazer isso. Você vai falar: filho, calma, olha só, caiu, beleza, acontece. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma pazinha, a gente vai pegar, se for o caso, né, bota uma luva, alguma coisa assim. A gente vai pegar ali uma vassoura e a gente vai juntar isso aqui, né, e catar isso aqui junto. Se for uma criança muito pequena, se for um adolescente, sei lá, 13 anos, não precisa você fazer junto. Você vai só olhar pra ele e falar: puta, velho, olha que merda que você fez. Caramba, velho, presta atenção, pô. Tá dormindo aí, moleque, porra. Pega lá o negócio e limpa e tal. É diferente. É diferente, mas é a mesma coisa, entende? Você tá adaptando situações aos contextos adequados. Então é o campo de força que você... Quando a criança é muito pequenininha, seu campo de força tem que ser muito forte e muito estreito em volta dela. Então você vai pegar, vai fazer com ela, vai ajudar, vai não sei o quê. Se ela já tá mais velha, campo de força mais largo, você já pode até dar uma sacaneada no moleque. Pô, você é burro, velho, olha só o que você fez. Burro no sentido de brincadeira, né? Vocês entenderam. Bom senso, né? Bom senso. Pô, presta atenção, tá dormindo aí, cara. Presta atenção aí, tá fazendo merda aí, olha lá. Pega lá os negócios, vamos lá, vamos limpar isso aí. E é isso, tá? E esse tipo de situação de naturalidade quando a criança faz besteira e de estender a mão para tentar ajudar, para resolver junto, isso vai criar nela um sentimento de que, beleza, coisas ruins acontecem, mas a gente precisa levantar e resolver essas coisas. Quando isso for acontecendo em escalas maiores, em proporções maiores na vida adulta, ela está acostumada. Ela está acostumada a sofrer reveses, né? Ter expectativa. Né? Você tinha expectativa de sentar, almoçar e levantar e pronto. Mas de repente você teve que parar seu almoço porque você derrubou um prato. E aí você precisa gastar um tempo para resolver aquilo. Então, essa naturalidade em ter reveses, né, em situações, e ter que parar o que está fazendo para fazer um negócio que é uma puta chatice, é chato demais, nossa, é um saco limpar e tudo, mas que tem que ser feito. E tem que ser feito porque você que fez. Então, você fez um negócio errado, você vai lá e conserta. Eu dei um exemplo aqui muito simples, muito simplório, mas isso se aplica a qualquer coisa, de novo, dentro do bom senso e dentro da expectativa em relação à idade, em relação às situações. É lógico que, sei lá, tá uma criança enfiando na frente de um carro, você não vai conversar com o filho: vem cá, vamos conversar aqui porque você não deveria estar entrando na frente desse carro. Não, você vai chutar a criança se precisar, ela está correndo risco de morte. Então você resolve o que tem para resolver, depois você educa, depois você ensina. Então você precisar jogar a criança do outro lado da rua para desviar ela de um caminhão, você vai fazer isso, mas dentro de situações normais a gente vai agir sempre com bom senso, tá? Então é isso,
Queria falar disso hoje. Eu fiquei com essa reflexão sobre a questão da frustração na cabeça desde domingo, que eu estava conversando com esse seguidor, né? Foi um papo bem legal. E é isso. Se tiverem sugestões, mandem sempre lá no Instagram, @oldSchool, aliás, @o.pai.oldschool. E consumam bastante postagem legal lá, principalmente os posts fixados. Dá uma olhadinha lá, gasta um tempo lá que vai valer a pena. Já tem alguns destaques também, o perfil é novo, mas já tem alguns destaques também. Fiquem à vontade, qualquer dúvida chama lá no direct. Muito obrigado e até a próxima.